Bom, estamos aqui com o Cauê. O Cauê é formado em Educação Artística com licenciatura em Música. E, obviamente, vamos conversar com ele sobre música. Tudo bem, Cauê? Tudo bem, tudo bem. Eu tenho uma dúvida, Cauê. Você que é uma pessoa que entende de partituras, de ritmos e tons, me diga, existe alguma pesquisa que indica que um determinado tom ou um determinado ritmo musical sugira algum tipo de emoção na gente? Bom, existe uma pesquisa da Isabelle Peretz e da Lizzie Gagnon que elas fizeram uma pesquisa de campo justamente para entender se existe essa relação entre música e emoção. Elas pegaram uma melodia bem simples e modificaram algumas coisas nela. Elas modificaram um modo da música para maior e menor. Existem alguns modos, né, entre eles os gregos, mas isso é outra história. Mas elas modificaram então o modo maior e menor dessa melodia e modificaram o tempo, ou seja, deixaram essa melodia mais rápida e mais lenta. Então, com isso, dessa única melodia, elas fizeram 4 melodias. Uma com o modo maior rápida, modo maior lenta, modo menor rápida e modo menor lenta. 4 versões. 4 versões da mesma melodia. Exato. É como se eu pegasse, por exemplo, uma música de um cantor e fizesse uma adaptação dela. É a mesma música, porém tocadas de maneiras diferentes. Exato. Aí elas apresentaram para diversas pessoas. E o que elas receberam como resultado? As pessoas tinham a tendência em dizer que a música em tom maior, rápida, trazia alegria. E a música em tom maior, lenta, trazia tranquilidade. Aí os tons menores, rápidos, traziam a sensação de inquietude, de raiva, de incômodo. Os tons menores, lentos, traziam uma sensação de tristeza. Então, sim, com base na pesquisa delas, é possível dizer que a música traz, sim, um determinado sentimento. Bom, mas isso a gente já nasce sabendo? Isso é científico, é biológico de todo ser humano ou não? Ou é algo cultural? A sociedade nos ensina? Então, segundo a pesquisa delas, isso é uma coisa ensinada, né? Elas fizeram uma pesquisa com adultos, jovens e adultos, e depois para responder exatamente essa pergunta, elas fizeram com crianças. Então, com base na pesquisa delas, até 4 anos, né? Elas pegaram crianças de 3 a 4 anos ali para fazer esse teste, e elas não conseguiram um resultado expressivo de forma que desse para afirmar que os mesmos resultados com adultos elas teriam com as crianças. Então, até 4 anos, as crianças não têm essa noção. Então, receberam respostas muito variadas e não conseguem ter um parecer. Não tinha um padrão, assim. Isso. Até 4 anos, independente dessas formas de se tocar a música, a criança não consegue assimilar. E não se ela sentiria tristeza, enfim, né? Exato. A partir dos 5 anos, já tinha uma noção maior se traz alegria, tristeza. Já se encontrava um padrão ali. Exato, se encontra um padrão a partir dos 5 anos adiante. Então, não é uma coisa que a gente nasce sabendo, é uma coisa aprendida com base na sociedade onde você vive. Então, se eu vou criar uma sonoplastia e quero me basear um pouco cientificamente, né, em todas essas pesquisas, eu preciso antes ter a noção de para quem eu vou apresentar, né? Se eu pretendo apresentar isso em outras culturas, talvez não tenha o mesmo efeito do que se apresentar aqui, porque a gente está acostumado a receber os estímulos sonoros diferentes, né, de outras culturas. Exatamente. Mas não é necessariamente uma regra usar na sonoplastia esse tipo de situação. A gente pode usar, por exemplo, o Laranja Mecânica como um exemplo, onde tem uma cena super violenta e está tocando I Sing in the Rain, né, do Dançando na Chuva. É uma forma de você trazer uma dissonância para a cena. É uma possibilidade. Tudo isso vai de encontro ao que o diretor quer. Tem mais um detalhe. Em relação à sensação de ansiedade. Às vezes a gente está trabalhando com um público que já conhece a nossa playlist, né? A gente está usando músicas conhecidas.
Por conta disso, a pessoa já sabe o que esperar. Então, se a música vai ficar intensa lá na frente, a pessoa já sabe disso. Mas tem como a gente trabalhar isso justamente para trazer essa ansiedade no público. Desconforto. Esse desconforto, a sensação de que tá faltando alguma coisa. Vou dar um exemplo que até para quem não trabalha com música vai entender. Pam, pararam, pam, pam. E a sensação falta a última nota, de né? que falta a última nota, essa ansiedade por ter essa última nota, é uma coisa que pode ser trabalhada também. Propositalmente. Se a ideia é causar incômodo. Exato. Né? Mas se eu não tenho conhecimento de que música é, né, da cultura... Por exemplo, se ninguém tivesse escutado essa música na vida, muito provavelmente a pessoa não ia se incomodar, não ia ter o incômodo dessa nota faltando. Exatamente. Mas como é culturalmente, né, conhecida, essa melodia, a gente fica nessa coisa mesmo, né? Ou seja, isso já prova que realmente que os tons sugerem emoções, porém com alta influência cultural, social, né, daquilo que nos é ensinado. Exato. Uma vez eu conversei com um dramaturgo super famoso, eu tive uma oficina com ele, que é o dramaturgo Chico de Assis. Ele deu uma palhinha pra gente sobre sonoplastia, como utilizar uma sonoplastia dentro de um espetáculo. E ele disse assim, que nem sempre eu preciso ter o personagem, o acontecimento ali dentro, para a plateia lembrar daquilo. Eu posso ter até, por exemplo, uma tela preta, mas a música, se eu trabalhar bem com ela, eu consigo criar imagens, eu consigo fazer com que a plateia seja transportado para aquele local. Então, ele deu um exemplo bem bacana pra gente, que era assim. Era dois amigos conversando, vamos supor que fôssemos nós. Espero que ninguém morra no final. E aí eu sou apaixonado por uma pessoa, né? E ela não está mais comigo. Então, se a gente consegue colocar uma música no momento onde eu estava com ela, vamos supor que seja uma música, faz uma musiquinha de três notas aí, que eu ver. Isso. Beleza, então a gente estava numa cena, né, onde tocou essa música. E aí, passou-se um tempo, a pessoa se foi, morreu, eu perdi ela. E aí você me pergunta, você tá pensando na Joana? E eu falo, não. E aí toca a música. Isso é muito mágico, né? Sim. A música me transportou, mesmo eu negando na minha fala que eu estava naquele lugar, né? Ou seja, a música realmente tem bastante força em qualquer enredo. Bom, e para encerrar o nosso bate-papo, já que a ideia é falar um pouco sobre referências, sobre estímulos, dentro das grandes produções, cinema, grandes espetáculos, falando de grandes diretores, compositores, tem alguém que você se recorda que utiliza dessas teorias? Sim, eu acho que todo mundo vai saber quem é o Steven Spielberg. Ele gosta muito de trabalhar a música nos filmes dele de forma enfática. Então, quando ele cria uma cena, né? Ele cria essa cena, não posso dizer que é baseado na música, ou se a música é baseada na cena, mas é um casamento, sabe? Ele faz acontecer de uma forma onde isso fica emblemático. Vira o tema, exatamente. E principalmente junto com as composições do John Williams, né? Alguns exemplos de composições de John Williams que todo mundo conhece. Tubarão, Harry Potter, Superman, Star Wars. Pô, Star Wars, o ícone, a música de Star Wars, quando você fala Star Wars, já toca na cabeça. Sim. Então, eles gostam de trabalhar dessa forma, né? Fazendo a música encaixar na cena. Então, às vezes, por exemplo, Indiana Jones, quando você tá vendo alguma determinada cena de Indiana Jones, passa um pedacinho da cena, acontece uma coisa enfática, toca o teminha do herói, né? Aquela música clássica do Indiana Jones. Às vezes de formas diferentes, que nem a gente estava falando. Às vezes em tons menores, às vezes em tons maiores, dependendo da ocasião. Às vezes mais rápido, às vezes mais lento, às vezes de uma forma um pouco mais suave, né? Dependendo do que está acontecendo. Mas existe, tá lá. Então é uma forma de se trabalhar que, marca. Sim. Né? Marca a ocasião, marca o filme, marca na memória de quem assiste. Sim. Bom, então é isso.
Obrigado pela participação, Cauê, Valeu. nesse bate-papo. Eu acho que deu pra gente se divertir um pouco e falar sobre sonoplastia. Valeu.